Aqui, pessoal, vamos tratar de alguns complementos, né? Tá, que são importantes também. A gente já estudou as equações, esse tipo aqui, que a gente chamou de tipo 1, né? No caso em que R era maior que zero. Se o R fosse menor que zero, o que a gente fazia, né? Multiplicava toda a equação por menos 1, né? E fazia as análises dos casos correspondentes, né? Os casos 1A, 1B e 1C, né? De acordo com os sinais de M, N e P, né? Tá bom? E, do mesmo jeito, nós fizemos a análise desse tipo de equação, tipo 2, né? No caso em que S era maior que zero. Novamente, se S fosse menor que zero, a gente multiplicava por menos 1 e analisava de acordo com os casos 2A e 2B, que eram os únicos possíveis. Tá? Então, agora a gente vai tentar responder o que acontece, né, quando R é zero ou S é zero. Tá? Então, vou tratar primeiro o caso R igual a zero. Quando R é zero, nota o que acontece, né? Aqui não vai aparecer mais termo nenhum, né? Tá bom? Então, esses sinais, né, que aparecem aqui de M, N e P, eles podem ser todos iguais ou podem diferir em sinal, né? Mas, por exemplo, imagina, né? Se todos são iguais, a gente pode pensar que todos são positivos. Novamente, né? Se forem todos negativos, a gente multiplica tudo por menos 1. Tá? Então, o caso em que todos são positivos é um caso, e o caso em que existe um deles negativo, digamos o P, é um caso, tá? E os outros dois positivos. E nota também, né, que se o caso de ter dois negativos se reduz ao primeiro, né? Porque novamente a gente multiplica por menos 1, né? E volta a ter dois positivos e um negativo. Tá bem? Então, nesse caso aqui, quando R for zero, só tem dois casos a analisar. Quando tem um desses três aqui com sinal contrário dos outros, ou quando tem todos com o mesmo sinal. Quando tem todos com o mesmo sinal é mais fácil, tá? Então seria essa equação aqui, que eu vou chamar de caso 1A, né? 0. 0 por causa do R igual a 0 e 1A porque todos têm o mesmo sinal, tá? Com M, N, P, por exemplo, né? Todos positivos. Tá? Poderiam ser também todos negativos. Então, nesse caso é fácil se dar conta, vocês observam, né, que a gente tem aqui uma soma de números positivos, né? M vezes uma coisa potencialmente positiva, N vezes uma coisa potencialmente positiva e P vezes uma coisa potencialmente positiva. Todos eles aqui, né, M, N e P são positivos. Então, a única possibilidade, né, para uma soma de positivos dar zero, tá, é que esse x seja zero, y seja zero e z seja zero. Então, nesse caso, vocês veem, né, que o conjunto solução, tá, é unicamente a origem. O único ponto x, y, z que satisfaz essa equação é a origem. Tá? Então, nesse caso, é bem fácil entender o que acontece. Agora vamos para o caso que eu chamar de 1B0, tá? Que é o caso, conforme eu falei, né, que ainda é a mesma equação, mais PZ2 igual a zero, com, digamos agora, M e N positivos e P negativo. M e N maiores do que zero e P menor do que zero. Então, aquele raciocínio de antes vai nos levar que a gente pode estudar uma equação com a seguinte cara: x ao quadrado por a ao quadrado mais y ao quadrado por b ao quadrado menos, né, da parte negativa, z ao quadrado por c ao quadrado igual a zero. Tá bem? Então, agora eu vou fazer um esboço, né, de uma superfície que tem esse tipo de equação aqui. Tá, pessoal, aqui a gente vê o que a gente chama de um cone elíptico, tá? Cone por quê, né? Bom, tem o formato de uma casquinha de sorvete, né? Olhando de um lado, tá? Um conezinho, e aqui tem também
um formato de uma casquinha de sorvete, né? Então um cone duplo, na verdade, tá? Então o que a gente vê, né, quando a gente tá, cone elíptico é o nome. Então, deixa eu só fazer uma observação, né, que aqui pertinho da origem ele não se comporta muito bem, né? Tá? Ele não parece aqui um plano, né? Tá? Naquele sentido de que nós tínhamos começado, né, na definição de superfície, mas é o único ponto, né, dele que tem esse problema. Tá? Novamente aqui, né, ele segue toda a vida aqui, né, para sempre. A gente desenha um pedacinho dele. E a coisa é que quando a gente vai fazendo interseções com planos paralelos aos planos coordenados, a gente vê um plano paralelo ao plano XY, a gente vai vendo isso aqui. Aqui parece até um círculo, né? Mas em geral é uma elipse. Tá? Vão ser elipses que vão aparecendo assim, e elas vão ficando menores até que elas viram um ponto. Tá? E novamente voltam a crescer, tá? Conforme eu estou fazendo o Z decrescer, né? Tá? Então o plano está descendo na direção do eixo Z. Tá? Então a gente vai vendo ou elipses ou um ponto. Tá bom? Quando nós vamos nos aproximando da origem vindo da direção do eixo X, né, com um plano, né, fazendo esse plano cortar a nossa superfície cônica, com o nosso cone, né, a gente vai vendo hipérboles que vão ter eixo focal paralelo ao eixo Z, né, em algum momento, que seria mais ou menos esse aqui, né, não aqui, tá, a gente vai ver um par de retas concorrentes dentro desse cone. Tá bem? Que seria exatamente quando a gente colocasse x igual a zero, né? Ou seja, a gente estivesse sobre o plano YZ. Do mesmo jeito, né? A gente vai, quando a gente se aproxima da origem vindo da direção do eixo Y, né? Fazendo planos paralelos ao plano XZ, a gente vai vendo também hipérboles, tá? Com eixo focal paralelo a esse eixo Z. Então, deixa eu colocar aqui essa parte. Então, botar assim, interseções com plano π. Tá? Então, quando π for paralelo a πxy, a gente vê elipses ou um ponto. Tá? E quando π for paralelo ao πxz ou πyz, nós vamos ver hipérboles com eixo paralelo ao eixo z, ou então, para certos valores especiais, né, a gente vai ver um par de retas concorrentes, tá, inteiramente contidas no nosso cone. Tá bem? Aqui, pessoal, a gente consegue ver então um exemplo de um cone elíptico. Tá? Vocês observem aí, conforme a gente vai mexendo os parâmetros, né? A, B e C, como ele vai se movendo. Tá? Aqui mexendo em C, que é o coeficiente que acompanha z ao quadrado, né? 1 sobre c quadrado acompanha z ao quadrado. Mexendo em B aqui, que acompanha y. E mexendo em A, que acompanha x, né? X ao quadrado. Bem, então vejam só. Aqui a gente tem o nosso cone elíptico. Deixa eu mexer um pouquinho aqui, colocar, sei lá, A igual a 2, por exemplo. Tá? Então vamos agora, veja, né, que tem a parte de baixo também. Tá? E ali naquela ponta, na origem, ele tem como que um bico. Né? Então vocês notem que quando a gente vai fazendo o estudo, né, de fazendo interseção com planos paralelos ao plano XY, então a gente vai obtendo, ó, o que a gente vai obtendo, né? Elipses, conseguem ver, né? Tá?
vai obtendo elipses e em algum momento a gente tem um ponto, né, que é o plano XY, e depois novamente voltamos a ter elipses, né, isso aqui agora do lado de baixo. Ok? Muito bem. Então deixa eu tirar esse sujeito aqui. Ele não está aparecendo mais. Então agora eu vou fazer um plano paralelo ao plano YZ, né? Que ele vem da direção de X. Lembra que X é o eixo vermelho, né? Eu estava um pouco fora da posição correta. Então aqui a gente tem, vai vendo aqui, né? Ó, hipérboles, a gente está vendo aqui um pedaço dela, né? E o outro pedaço está lá embaixo, mas a gente ainda não consegue ver. Vamos chegar mais perto do plano. Ó, veja, né? Agora a gente consegue ver essa hipérbole com eixo focal paralelo ao eixo Z. Tá bem? O que vai acontecer quando nós fizermos? Colocarmos esse valor igual a... que eu quero colocar igual a 0. Isso, colocar igual a 0. Veja, né, que a gente vai obter aqui nessa interseção exatamente duas retas que vão se cruzar ali na origem. Né? Elas vivem as duas retas. Tá? Uma reta vai estar aqui, na interseção do plano com a quádrica, e a outra aqui na interseção do plano com a quádrica. Ela segue, obviamente, segue lá do lado de baixo. Né? Tá? Então, estão aí as duas retas. E depois, novamente, né, quando for negativo, a gente volta a ter hipérboles. Tá? Tirar ele de cena e vamos mexer no outro aqui. Né? Esse aqui vem do eixo, direção do eixo Y. Né? Então, novamente, nós vamos obtendo aí as nossas hipérboles. Em algum momento, a gente vai encontrar aí um par de retas passando na origem. Tá? Outro pedaço delas lá embaixo. E depois voltamos a ter hipérboles. Tá? Então esse aqui é o que a gente chama de uma superfície cônica, né? Ou um cone elíptico. Isso aqui seria, esse m por ser maior que zero é 1 sobre a quadrado. E esse n por ser menor que zero menos um certo valor 1 sobre b ao quadrado é igual a zero. Muito bem, então uma equação desse tipo, né, a gente consegue fatorar, tá certo? Ela é uma diferença de dois quadrados. Então ela é uma equação x sobre a mais y sobre b vezes x sobre a menos y sobre b. Isso aqui, conforme a gente já discutiu, né, isso aqui é uma união de dois planos. Quais planos? Né? O plano que tem essa equação, tá? Com o plano que tem essa equação. Tá? Ou seja, se o produto de para um valor, para um ponto x, y, z do R3, tá? Que satisfaça essa equação, então x mais ele satisfaz ou essa equação ou essa, portanto ele vive nesse plano ou nesse plano. Claro, né, que esses aqui são equações de planos. E esses planos é fácil ver que eles são planos transversais, tá? Porque os vetores normais vão ser 1 sobre A, 1 sobre B e 0, e aqui vai ser 1 sobre A menos 1 sobre B e 0. Esses dois vetores são linearmente independentes, tá bom? Então, a gente tem aqui planos concorrentes. Tá bom? Então, são esses os casos que faltavam a gente tratar. Aqui, pessoal, um pouco de terminologia, tá? Uma quádrica, a gente vai dizer que ela é degenerada, tá? Lembra, né? Então, uma quádrica dada pelo conjunto de solução, né, de uma equação de grau 2 nas variáveis x, y, z, tá bom? Então, as variáveis x, y, z, né, sendo que, conforme já comentamos, pode que alguma das variáveis não apareça, né?
tá? Então, é no máximo em x, y, z, mas pode, por exemplo, aparecer apenas em x, y, etc. Tá bom? Então, muito bem. Uma quádrica vai ser dita degenerada, né? Então, se o conjunto solução da equação correspondente for o conjunto vazio, ou um ponto, ou uma reta, ou um plano, ou dois planos concorrentes, ou dois planos paralelos. Tá? O que eu vou fazer aqui é, nós já encontramos alguns exemplos desses casos, né? Tá bem? Nos exercícios, nos exemplos. Então, vamos aqui apenas colocar alguns exemplos aqui dessa situação, dessa nomenclatura, né? No caso onde as quádricas são degeneradas. Então, eu vou representar algumas equações que correspondem a essas situações aqui. Tá bom? Então, um exemplo onde a quádrica é o conjunto vazio, né? Tá? Então, uma quádrica degenerada que é o conjunto vazio é essa daqui, né? Certo? Porque, bom, é aquela coisa, né? Ou seja, isso aqui é uma soma de números positivos, esse aqui é um número positivo, então esses aqui são positivos ou zero, né? Esse é positivo, então não tem nenhum jeito, né, de um número que é aqui potencialmente positivo e aqui que é positivo resultar em zero. Então esse aqui é um exemplo de uma quádrica degenerada cujo conjunto solução não existe, ou seja, é um conjunto vazio. Tá? Um exemplo onde a quádrica, o conjunto solução da equação é apenas um ponto seria esse aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a zero. Tá? Diferente do que acontece em cima, aqui tem uma solução, mas apenas uma, porque novamente, né, o 0, 0, 0 é a solução, tá? E qualquer outro número diferente do zero, qualquer outro ponto, né, do espaço R3 diferente do 0, 0, 0 não será solução, né? Porque quando a gente eleva ao quadrado, o resultado vai dar positivo e não zero. Tá? Uma reta. Um exemplo de uma reta que é determinada por uma equação de grau 2 é esse aqui, é essa daqui, né? Por exemplo, y ao quadrado mais z ao quadrado igual a zero. Tá? É uma equação de grau 2, nota que agora não aparece a variável x, tá certo? Então, isso não deixa de ser uma quádrica, né? Tá bom? Mas aqui não aparece a variável x, não tem nenhum problema. Bem, então vamos lá, né? Vamos primeiro entender por que isso aqui é uma reta, porque nota, né? Imagina essa equação, se fosse uma equação apenas em y e z, né? Se fosse apenas em y e z, a única solução seria y igual a zero e z igual a zero, tá? Esquece o x por um momento, tá? Então seria só y igual a zero e z igual a zero, novamente, porque no caso contrário, né, se a gente pegasse qualquer outro ponto diferente de 0, 0 em y e z, o resultado seria positivo, tá? Então, só que, de novo, né, a gente olhou a equação apenas em y e z, a gente busca olhar para ela, né, pensar nela, nas soluções dela, no R3. Então, a gente tem que considerar trios x, y, z. Então, veja aqui, qualquer solução, uma solução, né, se y for 0, z for 0 e x for qualquer número, tá? Observa que o x não aparece aqui, né? Então não interessa. Tá? Então substitui y igual a 0, z igual a 0 e x por qualquer coisa aqui, a gente ganha ainda uma solução dessa equação. Tá bom? Então, quais são os pontos, né? Ou seja, aqui o x não interessa. Ou seja, quais são os pontos que tem esse formato? x, 0, 0. A gente está falando, nesse caso aqui, do eixo x, que é uma reta no espaço, tá bom? Aqui, por exemplo, né? Como que uma quádrica, né, uma equação de segundo grau, poderia definir um plano, né? Ora, esse aqui é um exemplo. Tá? O conjunto dos pontos que são solução disso aqui, né, são os pontos do tipo 0, tá? Porque precisa, né, que x ao quadrado seja 0, então x tem que ser 0. Mas como y e z não aparecem, eles são livres, tá certo? Então, os pontos no espaço R3 que tem esse formato, 0, y e z, tá? São aqueles pontos do plano πyz.
esse aqui novamente é um exemplo de uma quádrica degenerada. Como que nós podemos encontrar dois planos concorrentes? A gente já comentou um pouco sobre isso, né? Aqui a gente poderia simplesmente olhar para isso aqui, x² menos y² igual a zero. Veja só, né? Isso aqui, se nós olhássemos para as soluções dessa equação no plano xy, nós veríamos duas retas. Quais duas retas? A reta do tipo x igual a y e a reta do tipo x igual a menos y, ou seja, as duas bissetrizes dos quadrantes, dos quadrantes, tá? E como nós buscamos soluções disso no espaço, nós veríamos dois planos, tá, que se intersectam assim, né? Deixa eu consigo desenhar aqui. Algo assim. Tá. E eles vão se intersectar exatamente ao longo, tá, do nosso eixo Z. Tá? A interseção dos dois planos vai ser o eixo Z. E aqui é o AX, aqui é o AY e aqui é o AZ. Tá? Então, dois planos concorrentes, que seria esse caso aqui. E agora vamos olhar um exemplo onde aparecem dois planos paralelos. Um exemplo é a seguinte equação, z² menos z igual a zero. Por quê? Deixa eu colocar em vermelho, né? Estou colocando todos em vermelho, só um minutinho. z² menos z. Por quê, né? Esse aqui vai ser a união de dois planos, tá? Um deles, deixa eu escrever isso de outro jeito, z vezes z menos 1, tá? Então, se essa equação, se um ponto x, y, z é a solução dessa equação, é porque o z dele é zero ou porque o z dele vale 1, tá? De modo que, quando nós vamos desenhar esse conjunto de solução, a gente vai ver qual coisa, né? A gente vai ver o plano definido por z igual a zero, que é o plano xy, e vamos também ver o plano de altura 1, digamos. Tá? E esses dois planos, obviamente, são paralelos, né? Tá? Eles nunca vão se tocar. Z igual a zero, todos os pontos de altura 0, e z igual a 1, todos os pontos de altura 1. Bem, então, essa é a nomenclatura e são apresentados exemplos de quádricas que são degeneradas.